E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise direto ao ponto. Hoje a gente vai montar aquele mapa mental imbatível, sabe? Um resumo de altíssimo rendimento focado na Lei 9.099 de 95, o famoso JEC, os Juizados Especiais Cíveis. A nossa missão aqui é uma só: garantir que a gente gabarite essas questões na OAB e nos concursos públicos pelo Brasil afora. Então bora direto pro que interessa, filtrando só o que as bancas amam cobrar e, claro, desarmando aquelas pegadinhas clássicas. Bom, para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por princípios fundamentais, as regras de competência, capacidade das partes, a atuação dos advogados e, por fim, a intervenção de terceiros. Ter essa estrutura bem desenhada na cabeça é o nosso escudo contra os examinadores, viu? Então, vamos lá. Tópico 1. Princípios dos juizados especiais. É aqui que fica a base de todo o sistema. Logo de cara, lá no artigo 2º, a lei traz a alma do processo no JEC: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. É super importante ter essa listinha na ponta da língua. Agora, olha só que detalhe interessante. Na prática, a informalidade e a rapidez chamam muita atenção, né? Mas, na hora da prova, o pulo do gato é lembrar que a oralidade é o verdadeiro motor da coisa toda. É por causa dela que os atos processuais acabam sendo concentrados ali na hora da audiência. E aí a gente se pergunta, para que tantos princípios? Simples. Para chegar exatamente na conciliação e na transação. Esses são os objetivos máximos, o pote de ouro no fim do arco-íris do JEC. O sistema inteiro foi desenhado para empurrar o processo para um acordo, fugindo daquele litígio arrastado e exaustivo. A própria lei diz que o acordo tem que ser buscado, abro aspas, sempre que possível. Fez sentido? Beleza, vamos para o tópico 2, regras e limites de competência. Aqui o bicho começa a pegar. É exatamente nesse ponto que começam as regrinhas chatas e, claro, os truques das provas. O JEC não aceita qualquer causa, não. E aí entra o nosso primeiro número mágico do dia, 40. O valor de 40 salários mínimos é o teto financeiro absoluto para entrar com uma ação padrão nos juizados especiais estaduais. Gravem bem esse número, 40. Ele é a linha de corte da nossa competência objetiva. Mas aí bate aquela dúvida. E se o direito que a pessoa está cobrando for de, digamos, 50 salários mínimos? A lei até deixa entrar no JEC, mas tem uma condição que é bem drástica. A pessoa tem que, literalmente, renunciar de forma expressa ao que passar desse teto de 40 salários mínimos. Tem que abrir mão mesmo. Se não tiver essa renúncia explícita no papel, esquece. O juizado passa a ser absolutamente incompetente para julgar a causa. E não é só o valor que importa. A gente tem também as regrinhas territoriais lá do artigo 4º. A regra geral todo mundo já meio que sabe: domicílio do réu. Mas as bancas adoram mesmo é testar as exceções. Uma das mais cobradas, sem dúvida, é a ação de reparação de danos. Nesses casos, a lei dá uma colher de chá e permite que a ação seja aberta no domicílio do próprio autor da ação, ou no local onde o fato aconteceu. Isso facilita muito a vida de quem sofreu o prejuízo, né? Indo por nosso tópico 3, capacidade e legitimidade das partes. Em outras palavras, quem é que pode brincar nesse parquinho? Gente, esse tópico é famoso por ser um decoreba pesado, mas a gente vai descomplicar. A divisão entre quem pode e quem não pode entrar no JEC é super clara. Pessoas físicas capazes, microempresas, todos são bem-vindos. Mas prestem muita atenção agora. O foco na hora de estudar tem que ser em quem fica de fora. As bancas quase nunca perguntam quem pode participar. Elas querem testar se a gente sabe quem é expressamente proibido de pisar lá. Então, bora focar na famigerada lista de exclusão do artigo 8º. Isso aqui tem que estar tatuado na mente. Não podem ser partes no JEC de jeito nenhum. O incapaz, o preso, a massa falida, as empresas públicas da União e o insolvente civil. E olha a pegadinha, mesmo que a causa seja super simples, de uns R$ 200, se uma dessas figuras estiver no polo ativo ou passivo, não tem conversa. O processo simplesmente não roda nos juizados especiais. Avançando para o tópico 4, a atuação dos advogados. E a pergunta que não quer calar: quando é que o advogado é obrigatório? Bom, chegando nessas regras sobre representação técnica, a gente esbarra em mais um marco crucial da Lei 9.099. Esse é o nosso segundo número mágico de hoje, 20. Pensa comigo, se o 40 define o teto do juizado, o número 20 é o divisor de águas total quando o assunto é precisar ou não de um advogado. Funciona assim de um jeito bem prático. Para causas com valor de até 20 salários mínimos, ter advogado é facultativo. A própria pessoa pode ir lá e resolver tudo pessoalmente. Agora, passou de 20 salários mínimos até chegar naquele teto de 40 que a gente já falou, a assistência de um advogado vira obrigatória.
É uma linha de corte cristalina, sem meio termo. Mas muito cuidado! Aqui mora uma daquelas armadilhas clássicas de prova que derruba muita gente. A partir do momento que o processo sobe para a fase de recursos, ou seja, na hora de entrar com recurso inominado contra a sentença, o advogado passa a ser absolutamente obrigatório. E isso vale para qualquer valor, tá? Pode ser uma briga por causa de um salário mínimo. Se for recorrer, a lei exige que tenha um profissional habilitado assinando. Não tem exceção. Beleza, reta final. Tópico 5, intervenção de terceiros. Vamos ver as proibições e uma inovação importantíssima. Esse é o nosso último assunto de hoje e cai despencando nas provas de processo civil. A regra geral, lá no artigo 10º, é implacável. Não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro, nem sequer assistência. Ou seja, aquelas figurinhas clássicas do Código de Processo Civil, tipo a denunciação da lide e o chamamento a processo, são totalmente proibidas no JEC. E por que isso? Simplesmente para não travar o processo, mantendo o foco total na rapidez e naquela simplicidade que a gente viu lá no começo. Agora, é aqui que as bancas dão aquele sorriso de canto de boca. Porque tem uma exceção fantástica que é novidade. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, apesar de toda essa restrição da Lei de 95, o novo Código de Processo Civil foi lá no artigo 1062 e cravou expressamente que esse incidente específico cabe sim nos juizados especiais. É uma intervenção mais complexa? É, mas o legislador abriu essa porta para combater fraudes e abusos de empresas. Então marquem isso com um marca-texto fluorescente. Bom, para a gente fechar com chave de ouro e amarrar todas essas ideias, vamos de questão de prova. Aquela famosa casca de banana cheia de camadas. Pensem bem, pode um menor de idade cobrar uma dívida de 30 salários mínimos no JEC sem estar com um advogado? Tentem lembrar das regras de capacidade, do limite financeiro e da obrigatoriedade do advogado que a gente acabou de destrinchar. E aí, mataram a charada? A resposta é um gigantesco não. E o erro dessa situação imaginária acontece em vários níveis. Primeiro que, sendo 30 salários mínimos, o advogado já seria obrigatório por ter passado de 20, lembram? Mas o golpe fatal mesmo, o que encerra o papo na hora, é que um menor de idade é civilmente incapaz. E como a gente viu na lista de exclusão do artigo 8º, incapazes são proibidos de sequer pisar nos juizados especiais. Entender como essas regras se cruzam é exatamente o que garante os pontos preciosos na hora do certame. Continuem revisando esse mapa mental e a aprovação vai ser só uma questão de tempo. Um abraço e até a próxima análise.